Olá, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Jorge Luiz do canal YouTube Inspirações e Verdades. Eu quero compartilhar hoje com vocês mais este vídeo falando sobre a palavra do Senhor. E eu busquei uma palavra e me deu em Salmos 32, que assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Assim fala este salmo. Amados, vamos entender algumas coisas aqui, bem simples, sem levarmos muito no profundo, mas coisas que dá para o nosso dia a dia. Veja que o salmista fala uma coisa muito interessante aqui para nós. Primeiro ele fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja que ele começa dizendo que aquele verdadeiro pecador, aquele que cometeu uma transgressão, mas ele fala que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, significa que ele fala desse perdão dada por Deus. Quando esse perdão vem de Deus, amados, é sinal que ele se sente mais alegre. Veja que ele fala, e cujo pecado é coberto. Significa que cujo pecado é perdoado. Quando fala aqui a palavra o salmista, e cujo pecado é coberto, significa que cujo pecado é perdoado. E é perdoado por quem? Por Deus. Amém? Aqui, no segundo diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele diz aqui, bem-aventurado o homem, ou seja, aquela pessoa a quem o Senhor não imputa maldade. O que significa não imputa maldade? Significa que coisas que você não cometeu, coisas que você não fez. As pessoas falam de você, as pessoas dizem coisas de você, mas bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, que o Senhor não vê essas coisas que foram ditas de você, não imputa maldade, coisas que não foram cometidas por você. Amém? Aí aquele continua no 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, enquanto ele estava com o pecado guardado, escondido, e ele não confessando ao Senhor, ele se sentia triste. Quando ele guardava o silêncio do pecado que ele mesmo cometeu, envelheceram seus ossos. Ou seja, ele sentiu na pele, na carne, no osso, a necessidade, a dor de guardar uma mentira e não confessar os seus erros ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? É interessante isso, que nós possamos aprender essas coisas, amado. Aí segue aqui no 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão de estio.
significa que aquele que segue o Senhor, aquele que está do lado do Senhor, quando comete o pecado, Deus está ali, colocando a sua mão da justiça, buscando, dizendo, olha, te arrepende porque tu cometeste algum erro. Então busca-me, busca-me. Então ele coloca justamente esta mensagem, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, dizendo, Deus para ele, te arrepende porque ainda há tempo, confessa os teus pecados a mim para eu poder te perdoar. E veja que dá aqui uma mensagem muito interessante, se tornou em seguidão de estio, ou seja, ele estava, os ossos, a carne, ele se sentia com seguidão de estio. Significa o quê? Seguidão de estio significa tempo quente e seco. Ele estava quente, como se tivesse angustiado, e seco, ou seja, ele estava se consumindo por dentro, porque ele estava guardando o pecado dele. E aquele que segue o Senhor não estava aos pés do Senhor para expor para ele os seus pecados. É maravilhoso esse Salmo 32, amados. Muito, muito interessante. Vamos agora aqui para uma coisa muito interessante. Veja que no 8 e no 9, o salmista deixa de falar e eu vejo um entendimento que é Deus agora falando com ele. Porque diz assim no 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A partir do momento que ele confessa, Deus perdoa e ele vai colocar com os olhos dele e guiá-los nesse caminho reto. E aqui ele continua no 9, não sejas como um cavalo, ele chama a nossa atenção, não sejas como um cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Olha só, amados, é muito bacana quando Deus fala conosco dizendo, olha, não seja como as pessoas tolas, não seja como aquelas pessoas impensantes, não seja como aquelas pessoas cheias de orgulho que cometem um pecado e dizem, eu não errei, né? Mas por dentro está se corroendo, a alma está se corroendo e na verdade tem que reconhecer a humildade de dizer, eu errei, eu estou aos pés do Senhor para me arrepender dos meus erros, mesmo às vezes você não cometendo aquele erro, mas você aos pés do Senhor, Senhor, me perdoa pelo algum erro que eu fiz, pela alguma coisa que não agradou teus olhos, amém? Glória a Deus. Aí aqui, no entanto, ele fala no final o 10 e fala no final do 11 a diferença entre uma pessoa que está em Cristo e a outra que não está em Cristo. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E aqui no 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quando a gente confessa com Deus, quando a gente abre o nosso coração com Deus, a vontade é de cantar, de glorificar, de dar glórias a Deus, porque Ele é justo e verdadeiro. E Ele reconheceu o teu erro e Ele te perdoou. Amados e queridos irmãos, a alegria do homem que é perdoado por Deus é maravilhoso. Então todos nós, como somos pecadores, mesmo sendo santos redimidos, porque Ele fala que nós somos santos, santos redimidos, nós temos que confessarmos a cada dia todos os nossos pecados. Ao nos levantarmos de nossa cama, nem precisa primeiro agradecer, mas diz, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E depois agradeça a Ele, porque é muito importante todos nós reconhecermos a cada dia que somos pecadores. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti. E que pelo poder a mim concedido por Cristo Jesus, eu te abençoo neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.